O que a gente vai codar agora é o primeiro componente da nossa aplicação, que é um componente header, que é esse carinha aqui em cima, ó. E a gente vai fazer essa parte aqui do menu de navegação, a logo e tudo mais. Eu vou deixar alguns arquivos para você baixar nessa aula com as imagens. Vai vir tanto a imagem do logo, quanto a imagem dessa moça aqui codando no notebook com React. Vai vir também o favicon. Se não me engano, também eu coloco o favicon nesse pra gente adicionar ele depois. Mas vão ser essas imagens aí. Então vou começar codando aqui. Eu vou começar criando aqui dentro da pasta src uma pastinha components. Isso aqui não muda lá do que a gente já vinha fazendo antes. Aqui eu vou criar uma pasta chamada header. Dentro eu vou ter o index.tsx, que vai ser o meu componente em si, e um styles.module.scss, que vão ser os estilos específicos do meu header. Esse meu header aqui agora, eu vou fazer o export function dele sem o default. Eu prefiro fazer sempre os exports sem o default. Eu só uso o default mesmo se for necessário. Por exemplo, no Next, aqui nas páginas, ele obriga a gente a usar o default, então tudo bem. E aqui então, eu vou exportar com header, e aqui dentro vai ter todo o HTML dele. Deixa eu pegar aqui a estrutura do header. Então eu vou ter um header por volta de tudo. Dentro eu vou ter uma div. Por quê? Porque aqui a gente pode ver que no layout existe essa bordinha aqui embaixo, ó, e ela precisa ocupar a largura inteira da tela. Então esse componente aqui que está por volta de tudo ele vai ser o header. Essa div que eu coloquei aqui, ali no meio vai ser só a div que fica por volta aqui só do conteúdo do header. E essa precisa ficar alinhado ao centro, com uma largura máxima. Então por isso que eu tenho dois elementos. Dentro eu vou ter uma imagem daí. Deixa eu copiar aqui as imagens que eu deixei para você. E a gente vai colocar ela dentro do public, tá? Então são imagens e um favicon. E a gente vai colocar dentro do public. Aqui, ó, vem esse favicon aqui, que é essa imagenzinha. E vem essas imagens aqui, que é o avatar e uma logo. Perfeito? Aqui então a gente vai botar barra images barra logo.svg, tá? Um ponto muito importante do Next é que quando a gente está usando o Next, as imagens, elas ficam sempre dentro da pasta public, e a gente importa essas imagens sempre com a barra na frente, e aí o nome da pasta que tem, o nome da pasta ou o nome do arquivo que está diretamente dentro do public, tá? Nós não precisamos importar a imagem aqui por dentro do arquivo tsx. Até daria, se você prefere importar as imagens por dentro do tsx, o que não tem necessidade, você pode usar um plugin do Next chamado Next-Images, e ele vai fazer esse papel. Se não me engano, acho que é Next Images mesmo. Perfeito. E aí aqui agora eu vou botar ignews no texto alternativo, e aí a gente vai ter um menu de navegação, que eu vou utilizar a tag nav, e aí aqui eu vou ter os meus links, né? Então eu vou ter o link aqui da home. Por enquanto o href eu vou deixar ele vazio, tá? Eu vou deixar só assim mesmo. E aqui eu vou ter o link posts. E depois a gente vai ter lá no final aquele botão de entrar com o GitHub, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Agora aqui dentro de src, components, styles, eu vou começar criando os estilos. Então eu vou criar uma classe chamada header container, que vai ser aquele header que está por volta de tudo. Eu vou ter uma outra chamada header content, que vai ser aquela div que fica centralizada, que dá uma largura máxima. E é basicamente isso. O resto eu não vou nem colocar classe, eu vou fazer a estilização cascata mesmo, né? Então aqui dentro do header content depois vai ter o nav, ó. Eu estilizo daqui de dentro mesmo, não preciso fazer outra classe, não tem necessidade. E aqui agora então eu vou aplicar essas classes. Então eu vou importar aqui styles from .styles.module.scss. E aqui agora no meu header eu vou dar um class name styles.headerContainer. E aqui class name styles.headerContent. Vou salvar isso aqui agora, e agora eu preciso colocar o header em alguma página para eu começar a visualizar ele. O header, ele vai estar disponível em todas as páginas, tá? Então o que eu vou fazer é colocar ele lá no meu app, porque assim ele sempre vai estar visível em todas as páginas possíveis. Então eu posso colocar o header aqui dentro. Novamente, eu tenho dois elementos, sempre preciso de um elemento por fora. Como eu não quero colocar algo que vai estragar o meu CSS, eu coloco o fragment do React, que ele não provoca nenhuma alteração visual. E aqui faltou importar o header, então agora sim, ó, ele já fez a importação automática. Salvo isso aqui agora, voltamos lá na aplicação e eu posso ver que o header já apareceu lá em cima, né? Ainda não estilizado, mas a gente vai trabalhar nisso. Vamos começar aqui estilizando o meu header container. Eu vou colocar nele aqui height 5rem, border, bottom, 1 pixel, solid. E aqui eu vou botar uma cor que não existe lá no nosso design system, digamos assim, que é um cinza um pouquinho. O que eu posso fazer aqui, na verdade, até pra ficar melhor, eu posso criar um novo tom de gray aqui. Então eu vou criar aqui um gray, acho que 700 seria o melhor. Deixa eu ver mais ou menos que tom que ele fica aqui. Aqui eu acho que é 800 mesmo. E aí eu vou usar var gray 800. E aí a gente mantém tudo com variáveis, fica melhor. Aqui no header content, vou dar um max width nele, como eu falei, eu quero ele ao centro, então vou dar um max width de 1120, um height de 5rem para ele ocupar o tamanho todo, o tamanho de cima. Poderia ser um height 100% também, mas sei lá, eu não gosto muito de usar percentual no CSS. Margem zero alto, para ele alinhar o centro horizontalmente. E um pad de 2 rems nas laterais, para caso o usuário reduza a tela a menos do que 1120 pixels, ele fica um espaçamentozinho nas laterais. Salvo aqui agora, eu posso ver já que já ficou mais ou menos no estilo que a gente espera. Agora eu vou dar aqui também um display flex e um align item center, porque eu quero que tudo fique verticalmente alinhado ao centro, aqui dentro do conteúdo do header, né? E aí eu vou começar aqui com o nosso nav, que é o nosso menu. Margin left 5rem, então ele vai dar um espaçamento bom ali da logo. Nós vamos dar aqui também um height 5rem para ele ocupar toda a altura. Por que eu quero que esse nav ocupe toda a altura? Porque se a gente for ver, aqui ó, quando a página está selecionada, ele deixa essa bordinha amarelinha aqui embaixo. E se o nav não estiver ocupando essa altura toda aqui, eu vou ter que fazer uma maracutaia aqui, uma gambiarra de jogar um margem negativo ou um translate, eu não quero assim. Então se ele ocupa inteiro aqui, é mais fácil, porque eu consigo posicionar isso aqui de forma bem simples ali embaixo. E aí, eu vou pegar agora os meus links que eu tenho aqui dentro do nav, eu vou dar um display inline block, ou melhor, não, é isso mesmo. Vou dar um position relative, porque isso aqui depois vai ser algo que eu vou botar position absolute. Mas por que eu não uso isso aqui como borda? Porque o Thiago, pra acabar comigo, botou uma borda arredondada nisso aqui. Então eu não tenho como ter borda arredondada na propriedade border bottom. Então isso aqui vai ter que ser um elemento, digamos assim, né? Eu vou usar o after do CSS. E aqui eu vou colocar nos links um padding 0.5rem. Vou colocar aqui um height 5rem novamente, para ele ocupar a altura toda. Line height
5 rem, para que ele vai ocupar a altura toda, mas o texto eu quero que ele fique centralizado. Então se eu boto line height o mesmo tamanho do tamanho que ele ocupa, vai ficar sempre ao centro. E aqui eu vou dar um color, var, gray, 300, é um pouquinho mais escuro, para que só o selecionado fique com cor branca. E aqui agora, eu vou, quando o usuário passar o mouse por cima, eu vou trocar a cor dele para white, como eu falei, que é a cor branca. E eu vou fazer um transition nessa cor, para não ficar uma passagem muito seca. Então já ficou bem legal. Aqui o cursor ainda não tá como pointer, porque eu não coloquei href, né? Não coloquei um link para essa âncora, então por enquanto vai ficar assim mesmo. E aí, como eu falei, eu quero que o link que esteja ativo, ele mostre uma bordinha aqui embaixo. Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um class name styles.active, mesmo que eu não criei ainda. E aqui dentro eu vou falar que todo o link que está ativo, ele vai ter uma estilização diferente, né? Por enquanto, se eu passar aqui uma cor nele, por exemplo, yellow, deixa eu salvar aqui o CSS, ó, a gente vai ver que ele já aplicou lá só na home, né? Por enquanto, é claro que eu botei isso aqui estático, mas mais pra frente a gente vai mudar, né? E aqui agora, o link que está ativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento after dele. Quem nunca usou o elemento after, o que ele vai fazer esse elemento after é, eu consigo, aqui dentro do link, por exemplo, dentro do link eu tenho um texto. Sempre que eu estilizo esse after aqui, ele vai estilizar, vai colocar alguma coisa depois do conteúdo dessa tag. Então se o conteúdo é home, ele vai colocar alguma coisa aqui, ó. Eu consigo colocar alguma coisa antes de fechar a tag. E tem o before, que é no começo da tag, aqui, antes do home, no caso. Aqui pode ser after ou before, vai funcionar igual, mas semanticamente o after me parece fazer mais sentido. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive eu posso colocar até conteúdo. Se eu colocar content A, olha só, ele colocou home A, tá vendo? Olha só, home, e aqui o after é o A lá, ó, e botou um Azinho lá em cima. Mas aqui eu não quero que tenha o A, né? Então eu vou deixar o content vazio. Mas é importante ter o content mesmo que ele seja vazio, tá? Height, 3 pixels. Border radius, 3 pixels, 00, né? Como eu quero só em cima, na lateral. Ele começa sempre da sentido horário, começando pela esquerda, left top, né? Que é o esquerdo em cima. E aí vai fazendo esse sentido. Então, canto esquerdo superior, canto direito superior, e aí vai. Width 100%. A gente vai dar aqui também daí um position absolute. Vamos dar aqui também um bottom 0. Left 0. E vamos botar aqui um background var yellow 500. Salvar, e olha lá, já ficou o nosso carinha ali, aplicado dentro do nosso coisinha. Deixa eu ver se tá certinho. Ele parece que ele não tá alinhado, né, por causa que ele tá ocupando o tamanho da borda do header ali, né. Então, o que eu posso fazer aqui é dar um bottom 1 pixel, só pra ele não ocupar, agora sim, ó, pra ele não ocupar aquela linhazinha cinza. Eu quero deixar aquela linhazinha cinza ainda aparecendo. E quando ele tá ativo também, eu quero que ele tenha cor branca também e esteja com negrito. Então, vou botar aqui um font weight bold. Salvar, e beleza. Essa aqui é a nossa... Só faltou um último pontinho aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, todo o link, a âncora, que não é a primeira, né? Toda a âncora que antes dela tem outra âncora, digamos assim, eu quero dar um margin left 2 rem. Né? Isso aqui é basicamente um hackzinho para eu conseguir espaçar sempre do segundo item em diante, e não o primeiro. Né? Eu daria para fazer também aqui, espaçando todos e tirando do first child, daria de fazer de diversas formas, mas essa aqui eu acho a forma mais legal de fazer. Vamos salvar e a gente pode ver agora que o nosso header aqui, ele tá praticamente finalizado, né? A única coisa que faltou mesmo aqui foi aquele botãozinho lá, que a gente vai criar isso aqui como outro componente, e depois eu explico o motivo, mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma mesmo aqui. E aí, só pra eu não me esquecer, já que a gente já colocou a imagem do favicon aqui dentro, eu vou lá no meu document, e vou aqui dentro, junto com os outros links, colocar um link, favicon, ele é um PNG, e aqui image, o tipo dela é image/png. E aqui botar uma barrinha na frente também. Vou salvar, voltamos lá, fecha a aplicação e abre de novo, o favicon só atualiza assim, e tá lá, ó, já botou um íconezinho do React lá no nosso favicon. E a gente terminou o nosso componente de header aqui dentro. Nessa aula que a gente vai fazer é o botão de sign in with GitHub, e a gente vai criar isso aqui como um componente isolado do restante do header. E aí, se você está se perguntando o porquê disso, é porque esse botão, sign in with GitHub, ele vai ter dois funcionamentos. O primeiro deles é, ao clicar, eu preciso fazer toda aquela questão de autenticação, então é uma funcionalidade que esse botão vai ter. E segundo, ele vai ter dois estados. Uma hora ele está logado, né, aqui ele não está logado, e aqui ele está logado. Então ele vai ter, digamos, ele por si só ele tem comportamento. E esse comportamento não é necessário no restante do contexto dele. Então, por exemplo, o restante do header, que é a logo, o menu e tudo mais, não tá nem aí pra informação se o usuário tá logado ou não, não tá nem aí pra informação, pra função que vai fazer a autenticação. Então, isso aqui é algo meio que desconexo disso aqui. Por isso que esse botão em si eu vou fazer num componente, porque assim o comportamento dele fica isolado só nesse componente. Né? Por exemplo, se eu vou ter um estado aqui dentro desse botão, vamos supor, né, eu vou ter um estado aqui dentro desse botão que diz se o usuário tá logado ou não. Se esse estado mudar de valor, a gente sabe que toda vez que um estado muda de valor dentro do React, ele faz com que o componente que aquele estado está armazenado renderize novamente, ou seja, o HTML seja recriado em tela, certo? Agora, se esse componente aqui é um componente isolado, e eu mudar o estado dele para usuário que não está logado para um usuário que está logado, só ele vai atualizar e não o header todo, porque o header não tem aquela informação daquele estado. Então, é legal a gente ir isolando isso em mais componentes, conforme a gente vai percebendo que a gente consegue isolar comportamentos, isolar funcionalidades da aplicação que não afetam o restante do nosso app. E agora então, aqui dentro de components, eu vou criar um signin button.txt, um arquivo txt dentro dele, index.txt, e um styles.module.css. Aí outra coisa, né? O signin button, ele existe só dentro do header. Será que eu não coloco ele aqui dentro da pastinha do header, assim, ó? Pode ser, tá? Isso aqui em projetos maiores, eu costumo fazer. Colocar um componente que só existe, se a gente perceber mais pra frente que esse componente realmente só vai existir dentro do header, coloca ele aqui dentro, não tem problema nenhum, tá? Mas por enquanto, que a nossa aplicação ainda tem poucos componentes e tudo mais, fica mais organizado, mais fácil de acessar, todos os componentes estando aqui na mesma tela. E aqui agora então eu vou dar um export function, signin button,
E aqui nós vamos ter um return. E aqui a gente vai colocar todo o nosso conteúdo em si. O sign in button ele vai ser um button, de verdade. E aqui a gente vai colocar, por enquanto, sign in, como é que é? Sign in with GitHub. E aí a gente precisa desse íconezinho também, que eu vou instalar o pacote React Icons, que ele traz uma porrada de ícones, e aí a gente pode importar de dentro de React Icons /FA, que é o font awesome. Eu sei que o font, por que eu tô usando o font awesome? Porque eu sei que ele tem as logos das marcas, né? Twitter, Facebook, essas coisas assim. Então eu boto FA GitHub, e aí eu boto aqui, ó. E aí eu vou ter já o nosso íconezinho. Eu não coloquei o sign in button em nenhum lugar, então deixa eu botar ele aqui no header. Depois o nav, sign in button. Já fez a importação automática pra mim aqui, ó. Pronto, tá lá, ó. Já tá o íconezinho do GitHub lá, tudo certinho. E agora a gente tem que estilizar esse botão, né? Primeira coisa, eu quero que o botão ele vá lá pra direita com tudo. Então, eu tenho duas formas de fazer isso, tá? Mas qual que eu vou escolher? Aqui nos estilos do header e não do botão, dentro aqui, ó, depois do nosso nav, deixa eu até reduzir ele, eu vou pegar o botão que tiver dentro aqui, eu até poderia fazer assim também, porque eu não tenho mais nenhum outro botão em qualquer lugar. Eu vou pegar esse botão que existe dentro do content e vou dar um margin left alto. Quando eu dou margin em algum dos lados alto, ele vai tentar dar o máximo de margem que ele puder. Então a gente pode ver que o botão foi lá pra direita. Tá, Diego, mas por que você colocou o margin left no estilo do header e não do botão em si? Sendo que quem foi pra direita é o botão, né? Por que a gente não colocou isso aqui no estilo do botão? Porque esse botão aqui, ele só precisa ir totalmente pra direita se ele estiver dentro do header. Se eu colocar esse botão em outro lugar da minha aplicação, provavelmente eu não vou querer que ele seja totalmente jogado para a direita. Ou seja, a estilização da margem do botão, ela é devida ao contexto que esse botão está aplicado. E o contexto que ele está aplicado é o header. Então é o header que define o posicionamento do botão. O botão ele não pode definir o posicionamento dele próprio, entende? Então eu vou salvar isso aqui, vou fechar isso aqui. E aqui no meu botão, eu vou começar agora colocando uma classe nele. Vou até quebrar a linha aqui. E vou começar colocando uma classe nele para estilizar. Mas antes eu vou importar aqui os meus estilos de dentro de styles.module.sss. Deixa eu botar aqui para baixo, na verdade. E aqui eu vou botar styles.signinButton. Eu não criei ainda, mas a gente vai criar aqui essa classe, signinButton. E agora eu vou começar a estilizar esse carinha. Vou dar para ele um height de 3 rem, que vai dar 48 pixels no desktop. Border radius 3 rem também. Se eu boto o border radius com o mesmo tamanho do height, ele vai deixar o máximo arredondado possível, tá? Poderia, muita gente faz assim também, ó, 99999px. Também daria, tá? O resultado é o mesmo, assim, mas eu, sei lá, esse 999 ele não me agrada muito, mas, assim, nada demais. Aqui o background do botão, a gente vai, vamos lá dar uma olhada nas nossas cores aqui do estilo global. Nós temos aqui, temos isso aqui, eu vou criar um intermediário aqui, porque é um cinza. Mas ele não é tão escuro, então eu vou botar aqui, ó, um F2729. Ele é até puxado um pouquinho pro verde, parece, tá vendo? Ó, pro ciano. Só que eu acho que isso aqui é melhor deixar em green do que deixar em ciano ainda, não sei. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Gray 850, então vou botar aqui var, gray 850. E aí nós vamos colocar aqui um border 0, que o botão vem com border padrão do HTML. Padding 0, 1.5 rem. Display flex. Align item center. Justify content center. Color var white. Font weight bold. Vamos dar aqui, pegar o ícone, o meu SVG, vou definir um tamanho para ele de 20, tanto largura quanto altura. SVG sempre tem que definir os dois quando eu quero mudar o tamanho. SVG first child, que é o primeiro SVG que vem ali dentro. Margin right 1 rem. Por que eu botei esse SVG first child se eu só tenho um SVG lá dentro, né? A gente pode ver que o botãozinho já tá legal. Porque mais pra frente aqui esse botão, ó, ele tem um ícone do outro lado também. Então esse margin right eu quero adicionar só no botão que tá na esquerda, tá vendo? Por isso que é dessa forma. E aí aqui agora, quando o usuário passar o mouse por cima, para eu mudar um pouquinho a cor, daria para fazer diversas formas, né? Como eu estou usando SAS, eu poderia usar aquela função do SAS que diminui a claridade e tal, mas ultimamente eu estou usando muito esse filter, aplicando brightness e dando, por exemplo, 0.8. Aí quando eu passo o mouse por cima, ele reduz em 20% a claridade do botão, olha que legal. E aí já dá um efeito de hover bem legal. E eu consigo aplicar também a transição no filter de 0.2 segundos, ó. Então ele fica bem legal o efeito de hover no botão. Então esse botão aqui, agora o ícone ele precisa ficar verde. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir a cor do ícone em si. Eu não vou definir pelo CSS, eu vou definir aqui direto pelo HTML. Então eu vou definir aqui que a cor é 04D361. Por que eu não vou definir ela pelo CSS e sim pelo HTML? Porque esse ícone ele vai ter cor diferente, ó. Se o usuário tá logado ou não, ó. Eu já até errei a cor, aqui era pra ser amarelo e não verde. Então eu vou botar aqui EBA417. Então a gente pode ver agora que ele já vai ficar amarelinho ali, ó. E aí quando o usuário tá logado, ele precisa mudar o botão aqui, né? Então eu vou criar aqui uma variável, is user logged in, e por enquanto eu vou definir ela como true. E aí aqui, dentro desse botão, eu preciso mostrar um botão diferente se ele tá logado e um outro botão, né, se ele não tá logado. Então aqui no return, ó, como o return por si só, ele é algo condicional, eu vou tirar os parênteses aqui e já vou fazer a verificação aqui dentro mesmo, ó. Se o usuário está logado, eu mostro o que tiver aqui dentro. Se não, eu mostro o que tiver aqui dentro desse outro aqui. Então se ele não tiver logado, é esse botão aqui. E se ele tiver logado, esse botão aqui de cima. E aí aqui o texto vai mudar, ele vai mostrar o username do GitHub. Na verdade eu vou botar o nome. Aqui a cor vai ser 04D361, que era aquele verde que a gente tinha colocado antes. E como eu falei, vai ter um íconezinho aqui no final, que é um símbolo de X. Esse ícone aí eu vou importar ele do React Icons também, mas de outro pacote chamado Feather Icons, que é o FI. E é o FIX. E aí eu vou botar aqui, ó, FIX. A color dele vai ser 737380. E eu vou botar uma class name chamada Right Icon, ou Close Icon, pode ser.
Salvamos aqui, vamos lá, a gente já pode ver que ele já mudou um pouquinho agora, né, porque eu botei que o usuário tá logado, e se eu venho aqui e troco e o usuário não tá logado, ó, ele já volta pro ícone como tava antes. Então vamos pegar agora e utilizar esse close icon aqui só pra gente finalizar, então svg.closeIcon, nós vamos dar aqui um margin left, um rem. Vamos ver, ó, ele já fez o distanciamento, e agora meu botão já tá certinho aqui, tanto pro usuário logado, quanto pro usuário quando ele não está logado, e assim a gente finalizou esse botão de sign in. É claro que a gente não vai fazer a funcionalidade ainda de logar na aplicação, isso vai ficar mais pra frente, por enquanto a gente tá fazendo só a parte visual, mas mais pra frente a gente vai otimizando essa parte aqui. O que a gente vai fazer nessa aula é codar essa página home aqui. Então, bora lá, não tem muito o que falar não. Vamos lá no index e a gente vai começar colocando primeiro os elementos estruturais que a gente vai ter aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou... aqui como o site está todo em inglês, eu vou trocar início aqui para home, no título da página. E aí aqui agora eu vou começar colocando o seguinte, eu vou ter uma tag main. Dentro dessa tag main eu vou ter uma section. Essa main aqui ela vai ficar por volta de tudo, né? Toda página precisa pelo menos uma tag por volta de tudo. E aí a section, ela vai ser só essa parte aqui da esquerda. E aí depois da section eu preciso ter uma imagem, então, que vai ser o meu /images/avatar.svg. E aqui no texto alternativo, girl coding. Vamos salvar isso aqui, e agora dentro do meu section, aqui eu vou ter, primeiro, um span, que é esse carinha aqui, ó, hey, welcome, hey, welcome. E aqui eu vou colocar o emoji nativo, tá? Ele não vai ficar exatamente assim, porque assim só vai ficar no Mac, né? Então no Linux e no Windows tá, vai ficar o emoji nativo. No meu Linux, eu consigo dar aqui, escolher o emoji, que eu tô usando esse carinha que se chama o Launcher. E aí eu baixei o plugin de emoji, então eu dou um emoji, clap, e aí ele copia e eu coloco aqui. Se você não tem nenhum pra pegar emoji, no Windows, se não me engano, você aperta Ctrl ponto pra pegar emoji. E no Mac é Command Shift espaço, se não me engano, pra pegar emoji. Mas se nenhum desses funcionar, procura emoji clapping, alguma coisa assim, ó, no Google. Aí você vem aqui, ó, copia e joga lá dentro. E aí aqui H1, eu vou escrever news about the. E vou botar aqui dentro do span, react. E aí depois do span, word. Beleza? Por que eu botei react no span? Porque ele vai ter uma cor diferente, azul. E aí o span ele vai definir essa cor. Vamos botar um parágrafo aqui. Get access to all the publications. Aqui eu vou forçar uma quebra de linha, tá? Porque ele não quebraria aqui, mas eu vou forçar a quebra de linha aqui. E aqui eu vou botar um span. For 9,90 month. E aí aqui eu vou fechar o span. Eu acho que valor monetário, quando é em dólar, ele é com ponto, né? Tenho quase certeza que é com ponto. Vamos tentar acessar alguma coisa aqui que tem pricing. Por exemplo, Vercel... não, Vercel não tem pricing. Figma pricing. Deixa eu ver se eu consigo achar. Beleza, não tem nenhum númerozinho quebrado pra me ajudar. É isso aí. Eu acho que é com ponto mesmo, tanto faz. E aí, agora, depois a gente vai ter um botão aqui embaixo, que por enquanto eu não vou colocar ele em cima na tela. Vou salvar isso aqui agora, e aí aqui agora eu vou criar um estilo pra minha home. E agora, como a minha home, eu não posso colocar ela numa pasta, ela precisa ficar aqui direto no arquivo em si, dentro da pasta pages, eu vou criar o nome do arquivo não como styles.module, e sim como home.module.css. Pra ser mais fácil a gente saber que esse CSS aqui é da home, né, especificamente. E aqui agora eu vou começar colocando algumas estilizações, eu vou criar um content container, e vou criar uma estilização pro hero, que é da minha section, né? Esse aqui é o meu main e esse aqui é a minha section. Esse content container aqui, deixa eu pegar aqui, ele vai ter um max width 1120 pixels, margem 0 alto, padding 0,2 rem, height calc 100 VH menos 5 rem. Então, isso aqui basicamente eu estou fazendo com que a altura desse elemento de conteúdo da minha home seja a altura total da tela, ou seja, 100 do viewport height, menos 5 rem, porque 5 rem é a altura do meu cabeçalho. Então, por que eu quero isso? Porque esse carinha aqui, ó, ele está centralizado verticalmente na tela, descontando a altura do cabeçalho, né? Então eu preciso que ele fique exatamente a mesma distância entre o cabeçalho e o fim da tela. Por isso eu precisei fazer dessa forma aqui. Vou dar um display flex, align items center. E aqui no Justify Content eu vou botar Space Between, porque eu quero que a imagem aqui da moça fique totalmente para a direita e isso aqui totalmente para a esquerda, né? E aí aqui no meu Hero eu vou botar um Max Width de 600. E por enquanto eu vou deixar assim pra gente ver como é que tá ficando. Então vou lá na minha home, vou importar aqui agora styles from home.module.css, SCSS. No meu main eu vou jogar um class name styles.contentContainer e no section vou botar aqui um class name styles.hero. Salvar isso aqui agora, voltamos na página e a gente pode ver como é que tá aqui, ó. Uma merda, mas tá, vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? No nosso... deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É isso aí, tá, vamos lá começar com o nosso hero aqui. Nós vamos começar definindo... peraí que ainda tem alguma coisa meio estranha aqui, ainda um pouco meio estranha. Porque esse main aqui, eu acho que o main por padrão ele não tem display block. Eu acho que é isso o problema, vamos ver. Não é esse? Main, ele deveria estar ocupando... porque ele tá com display flex. Tá, então se eu dar um width 100% nele, aí eu acho que resolve. Eu botei 1000... Nossa, 110 pixels. Deixa eu ver se assim já resolve. Tá. Eu tinha colocado o max width de 110 pixels, por isso que tava uma loucura. Mas agora sim, tá. Vamos lá agora começar com o nosso hero aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o span, que tá diretamente dentro dele, o primeiro, span apenas um nível dentro dele, porque eu quero utilizar só esse span aqui, e não esses que estão aqui dentro do H1 e do P. E eu vou dar pra ele um font size 1.5 rem, font weight bold. Beleza? Vamos pegar aqui o nosso H1 agora, font size 4.5 rem,
Line height também 4.5 RAM. Font weight agora 900, porque é uma fonte black, né? Eu quero ela mais negrito que o comum. Margin top 2.5 RAM. E aí o Spuck tá aqui dentro dele. Eu quero colocar aquela cor azul, então color var. Opa, color var cyan 500. E agora o meu parágrafo, que é o textinho que fica ali embaixo do título, ele vai ter um font size de 1.5 RAM, que dá 24. Line height um pouquinho maior. Vou botar 2.25 RAM, que dá 36. Margin top 1.5 RAM. E o Spuck que tá dentro dele, ele também vai ser daquela cor ciano 500, porém ele vai ser negrito. Font weight bold. Salvar aqui agora e Chesky, já ficou muito massa, já tá lá, ó, a gente pode ver aqui que tá exatamente como que a gente queria. Aqui o Z tá em cima, aqui o Z tá embaixo, a gente pode quebrar a linha, mas eu achei que ficou bonito assim, eu não vou mudar não. O Thiago que reclama depois. E aqui ficou faltando aquele botão só, do Subscribe Now, mas esse botão eu também vou fazer um componente separado, porque esse botão ele também vai ter um funcionamento isolado, digamos assim, né? Porque esse botão ele vai precisar redirecionar a gente pro Stripe para fazer o pagamento, ele vai ter uma função lá dentro que bota um loading no botão enquanto ele tá fazendo essa ação com o Stripe e tal. Então assim, vai ter alguns trabalhinhos a mais dentro desse botão, por isso que eu vou fazer ele num componente separado. Mas a gente finalizou aqui a página home da nossa aplicação. O que a gente vai fazer nessa aula, então, é o botão de inscrição aqui, que por enquanto, na verdade, vai ser um botão muito simples, mas mais pra frente ele vai ter um certo funcionamento, né? Então, eu vou começar criando aqui uma pastinha, vou criar um subscribe button, index.sx dentro e styles.module.scss. Deixa eu voltar aqui. Vamos começar. Export function. Opa, tô no lugar errado. Export function subscribe button. Return. E aí a gente já vai começar aqui. Ele também vai ser um botão tradicional. Vou quebrar a linha aqui dele. Type button. Class name vai ser styles.subscribe button com S minúsculo. A gente tem que importar os estilos aqui. Então import styles from styles.module.scss. E dentro aqui do botão, por enquanto, vai ser só escrito subscribe now. É só isso. E aqui agora nos meus CSS eu vou fazer rapidinho só uma estilização. Então ponto subscribe button. Vou dar para ele um margin top. Ou melhor, a margem vai ser definida pelo outro elemento, né? Ele em si não vai definir a margem dele, porque é o contexto que define sempre o espaçamento dos elementos dentro dele. O width dele vai ser 260, height 4 RAM, border 0, border radius aqui eu vou botar 2 RAM, background var yellow 500. Vamos botar aqui também a color do texto var gray 900. Font size 1.25 RAM, font weight bold, display flex, align item center, justify content center, transition filter 0.2 segundos e quando passo o mouse por cima, filter brightness e aqui eu vou botar 0.8 também. Então uma utilização bem rápida aqui do nosso botão, voltamos lá na home e agora abaixo do P aqui colocamos o nosso subscribe button. Ele já fez a importação automática aqui do botão, salvar, voltamos e ele tá lá. Só dar um margenzinho agora aqui no nosso home, a gente vai pegar aqui o botão, ficou desalinhado aqui ó. Ficou aqui um pouquinho desalinhado as coisas, deixa eu só arrumar. Perfeito. A gente vai pegar aqui o nosso botão, margin top, 2.5 RAM. Perfeito. Voltamos lá e a gente já pode ver que o botão já tá aqui, ó. Passo o mouse por cima, já fica bem legal. E é basicamente isso, né? A gente já tá com a nossa página home aqui, bem fiel ao layout do Figma. E agora realmente a gente já pode começar a trabalhar um pouco mais em funcionalidades da aplicação, agora que a gente terminou a parte mais grossa do layout.